Olá, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Seichonoe na TV. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Quero aí dar uma boa notícia a vocês que estão nos acompanhando pela primeira vez, programa da Seichonoe na TV. Se você está participando pela primeira vez, entrando em contato pela primeira vez com o ensinamento da Seichonoe, ligue aqui, pegue seu telefone, seja ele fixo ou celular. Se for no telefone fixo, você vai ligar 0800 770 2600 e se for através do celular, você vai ligar 0 operadora 11 5074 4180 e você vai receber gratuitamente, aí no conforto do seu lar, uma das revistas da Seichonoe, que trazem vibrações maravilhosas. Revista Mulher Feliz, a revista Fonte de Luz e a revista Mundo Ideal. Tá? Então faça realmente a sua solicitação através do 0800 770 2600 para quem ligar de telefone fixo ou 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E além de você receber a revista com uma mensagem vigorosa do pensamento iluminador da Seichonoe, no interior dessas revistas você vai encontrar um cartão de bênção. E é de suma importância que você preencha com seus dados, os dados dos seus familiares e encaminhe para uma associação local da Seichonoe mais próximo da sua residência ou até mesmo para a sede central da Seichonoe do Brasil, para que você possa, você e seus familiares, receber durante 30 dias as orações que são aqui realizadas pelos oficiantes da Seichonoe do Brasil. Muito obrigado. E hoje, na nossa palestra, nós vamos falar sobre a importância da gratidão aos pais e aos antepassados. E o nosso livro-texto é o livro Árvore Genealógica, de autoria do professor Junji Miyaura. Esse livro é um livro infantil, mas que ele é recomendado à leitura para todas as pessoas de todas as idades, né? Porque algumas pessoas têm dúvidas de quem são os nossos antepassados. E neste livro, o professor Junji Miyaura, ele explica de uma maneira bastante lúdica, né? De uma maneira de fácil compreensão, para que nós possamos entender quem são realmente os nossos antepassados. Os nossos antepassados são pessoas que vieram a este mundo antes de nós. Né? No meu caso, sou filho, né? No meu caso não, o caso de todas as pessoas. Eu sou filho do meu pai e filho da minha mãe. Meu pai é filho dos meus avós paternos. E a minha mãe também é filha dos meus avós maternos. E assim sucessivamente, meus avós são filhos dos meus bisavós. Os meus bisavós são filhos dos meus triavós. E os meus triavós são filhos dos meus tetraavós ou tataravós. E assim sucessivamente, os tataravós são filhos do tataravós. E os tataravós são filhos do tataravós. Nossa, quanto tatara, né? Mas é assim. E dessa maneira é que nós formamos a nossa árvore genealógica, né? E aí aprendemos na Seichonoe a importância de reverenciar e agradecer realmente aos nossos pais e aos nossos antepassados. E aqui nesse livro é uma historinha bastante interessante, que o garotinho que se apresenta no livro é um garotinho bastante esperto, que vive correndo, ele não consegue caminhar naturalmente, ele vive correndo. E o pai, num dado momento, chama o filho e fala assim, olha, você é como seu avô, né, que tinha a habilidade de estar sempre correndo, né, que sempre, tudo que ele ia fazer, fazia correndo. Né? Então a gente percebe que muitas das nossas características de personalidade, de caráter, são herdadas também dos nossos antepassados. Né? Muitas vezes o temperamento, eu tenho uma característica que era muito marcante antes de eu conhecer o pensamento da Seichonoe, por ser uma pessoa tímida, eu tinha um espírito bastante explosivo. E depois observando, o meu pai também tem um espírito explosivo. E aí a gente verifica que a minha avó também tinha o espírito bastante explosivo. Então, às vezes, são corações generosos, corações bondosos, mas que, num dado momento, manifestam uma característica explosiva, que não tem muita paciência, que acaba perdendo a paciência por qualquer coisa, acaba se irritando, se inflamando por qualquer coisa. Então, isso a gente observa que é uma característica que vai passando de geração para
geração, né? E assim acontece também com os karmas das nossas famílias. Então, às vezes, tem situações que são influenciadas, né, de uma família que eles consideram a vida bastante difícil, uma vida fundamentada de muito sacrifício, e vai se compartilhando essa informação para os descendentes, esses descendentes para outros descendentes, e quando a gente verifica, percebe-se que tem uma situação na família com essa característica de muita dificuldade, né? E na Seichonoye se aprende que quando você conhece o pensamento iluminador e começa realmente a dedicar o sentimento de gratidão aos pais e aos antepassados, e através da oração de gratidão aos antepassados que nós realizamos na Seichonoye, oração de gratidão aos antepassados, nada mais é do que a gente dedicar diariamente a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ou as palavras da Sutra, palavras do anjo, né? E o sentimento que nós temos que ter no momento que nós estamos fazendo essas orações é justamente fundamentado com bastante alegria e profundo sentimento de gratidão. Então, através dessas vibrações positivas, a gente vai observando que os karmas, muitas vezes negativos da família, vão se transformando de forma positiva. E aí a gente entende que os nossos antepassados são as pessoas que antecederam a nossa vida aqui no planeta Terra, e se nós hoje estamos aqui manifestando a vida terrena, é graças ao amor dos nossos pais, que nos permitiram nascer aqui nessa dimensão, e também o amor dos nossos avós, que permitiram os nossos pais nascerem, o grandioso amor dos nossos bisavós, que permitiram os nossos avós nascerem, e assim sucessivamente. Então, se faltasse um desses antepassados na linhagem da nossa família, nós não teríamos tido a condição de nascer aqui na face da Terra. E aí, o que vai acontecer? Quando você também cresce, depois você acaba se apaixonando por uma pessoa do sexo oposto, e você contrai o matrimônio, né? Tudo que pertence ao seu cônjuge passa a ser seu, né? Porque é uma união de almas, e embora com corpos individuais, mas tem uma união espiritual. Então, quando você se une em matrimônio, também os pais e os antepassados do seu cônjuge também passam a ser seus pais e seus antepassados, né? Então, na Seichonoye não existe a expressão sogro e sogra, são os nossos pais espirituais. E aí, da mesma forma, eu preciso render o sentimento de gratidão, preciso manifestar o sentimento de amor e reverência aos pais e antepassados também do meu cônjuge. Então, quando nós começamos a trabalhar dessa forma, nós manifestamos uma grande atmosfera de harmonia, uma grande atmosfera de prosperidade no nosso lar. Porque os nossos antepassados, muitos deles, já não têm mais o corpo físico, mas eles estão vibrando numa dimensão de maior liberdade no plano espiritual e continuam mantendo os mesmos sentimentos que tinham em relação. Então vamos imaginar, a minha mãe hoje já está no plano espiritual, eu tenho o meu sogro e a minha sogra que também já estão no plano espiritual. E quando eles estavam aqui imbuídos de um corpo carnal, nós tínhamos uma relação de afeto muito grande, um carinho, um respeito mútuo, né? Tanto da minha parte quanto da parte deles. E aí, quando se perde o corpo carnal, eles são transferidos para uma dimensão de maior liberdade, onde não precisa mais do fardo chamado corpo carnal, e continuam de lá manifestando e vibrando todo o seu sentimento de alegria, o seu sentimento de proteção e orientação, para que nós possamos ter realmente um destino alegre, um destino feliz. Então, o mínimo que nós podemos fazer, né, como descendentes que estamos aqui, é manifestar profundo sentimento de amor e gratidão aos nossos antepassados. Aqui no livro Árvore Genealógica, o professor Junji Miyaura, ele também coloca o exemplo de uma árvore. E ele pega uma árvore frondosa, uma árvore que está manifestando assim frutos deliciosos. E aí o pai, que é o personagem da historinha, chega e mostra essa árvore para o seu filho e coloca esse filho na condição do quê? De fruto desta árvore.
E ele começa a perguntar para o filho, filho, por que essa árvore, por que esse fruto é delicioso, né? Porque o filho fala assim, porque ele está recebendo energia do tronco da árvore, que chega até os galhos da árvore e se estende até os frutos. Ah, maravilha, você é bastante inteligente, mas por que esse tronco dessa árvore é um tronco tão resistente? Aí o filho fala, porque esse tronco está recebendo a energia das raízes da árvore. Ele fala, muito bem, filho, brilhante observação. E por que essas raízes conseguem manifestar e conseguem distribuir com tanto vigor essa energia para o tronco, para os galhos e para os frutos? Aí o filho diz, porque ela está plantada no solo. E é do solo que se obtém realmente os nutrientes necessários para que essa árvore cresça, floresça e realmente produza bons frutos. Então a nossa vida também não é diferente. Se nós temos alguma dificuldade na vida, é porque as raízes da nossa árvore não estão sendo bem cuidadas, né? Então, na Seichonoye, na Sutra Sagrada, que eu apresentei para os senhores, e dizendo que nós fazemos as orações diárias, agradecendo os nossos antepassados, tem uma revelação divina que antecede a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. É a revelação divina da grande harmonia. E na revelação divina da grande harmonia diz, dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais, mesmo que você agradeça a Deus. Se você não consegue agradecer aos seus pais, você não está em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que significa isso, né? Não tem como você estar na qualidade de galhos da árvore e os seus filhos são os frutos. Se você não reverenciar os seus pais, os seus antepassados, é como se você, na qualidade de galho, tentasse buscar os nutrientes no solo que estão fazendo essa árvore crescer e florescer sem passar pelo tronco e pelas raízes. É impossível, né? Porque tem um fator que está interrompido. Então, quando se fala que dentre os teus irmãos mais importantes são teus pais, é que para você realmente obter os bons recursos, as boas providências divinas, há necessidade, porque através da gratidão aos pais, você está agradecendo ao tronco da árvore. E através da gratidão aos antepassados, você está agradecendo e cultivando e trabalhando bem a questão das raízes da sua árvore, que estão ligadas diretamente ao solo, que representa Deus. Então, quando a gente tem esse sentimento de gratidão, a gente tem esse sentimento de alegria, a nossa vida se manifesta de uma maneira alegre e esplendorosa. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, você vai receber uma dica maravilhosa da Seichonoye e daqui a pouquinho a gente volta para retomar o nosso raciocínio sobre a importância de gratidão aos pais e aos antepassados. Muito obrigado. Antes de continuar, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, fique conectado. Toda semana tem vídeo novo para você transformar a sua vida. Muito obrigado, sejam novamente bem-vindos aqui ao nosso programa da Seichonoye na TV, maravilha. Tenho certeza que você vai aproveitar muito essa dica que foi passada aí através do programa da Seichonoye na TV. E o nosso tema hoje, no nosso estudo aqui, é a importância de agradecer aos pais e aos antepassados, o livro Árvore Genealógica, de autoria do professor Junji Miyaura. E aí você fala assim, puxa vida, né? Eu gostaria de iniciar a gratidão aos pais e aos antepassados, mas eu não tenho o exemplar da Sutra Sagrada. Não fique preocupado, tá? Se você desejar receber o livro Árvore Genealógica do professor Junji Miyaura ou o exemplar da Sutra Sagrada, é simples. Acesse aí o www.sni.org.br/livraria virtual. Você vai acessar o link aí da livraria, vai selecionar a Sutra Sagrada, o livro Árvore Genealógica, vai receber aí no conforto do seu lar e vai conseguir fazer uma boa leitura e desenvolver uma boa prática de amor e gratidão aos seus antepassados. Mas vamos imaginar que ainda você não fez o pedido do livro, que você não solicitou a sua Sutra Sagrada e você quer já iniciar imediatamente, pôr em prática, né, o sentimento de alegria e gratidão em relação aos seus antepassados. Então a orientação do professor Junji aqui no livro é que você, antes de adormecer e quando você despertar pela manhã, você sente na sua cama e você junte as mãos e agradeça. Deus, muito obrigado. Antepassados, muito obrigado. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Então esses são os primeiros passos
para você despertar o verdadeiro sentimento de amor, alegria em relação aos seus antepassados. Eu estou trazendo aqui também um livro, Alegria de Orar pelos Antepassados, de autoria do professor Kamino Tsumoto, e aqui na página 8 do livro, ele escreve da seguinte maneira: sem o sentimento de gratidão aos antepassados e sem a realização de oração a eles, é impossível o desenvolvimento dos descendentes. Justamente por causa daquela explicação que nós fizemos na primeira parte em relação à árvore, né, que está plantada no solo, as raízes, né, ligadas diretamente ao solo, de onde ela obtém todos os nutrientes para manter o tronco da árvore firme e forte, mandar boa energia para os galhos, esses galhos se tornarem galhos resistentes, e também para as folhas e os frutos, que são os nossos filhos, os nossos netos, e para que eles possam realmente ter um futuro maravilhoso, um futuro brilhante. Então ele diz que sem a oração é a mesma coisa que você não está colocando o alimento na terra, né? Você não está irrigando a árvore da sua família, e aí começam realmente a manifestar sérias consequências, né? Porque é como se fosse uma flor amputada do caule, né? E mais à frente aqui, o professor Kamino Tsumoto também diz: segundo a lei da vida de Deus, em todo lar existe um centro. Se o seu lar não é feliz, se há algum doente entre os familiares, reflita sobre o seguinte: será que o centro do lar está sendo respeitado? E aí você vai me perguntar: mas preletor, qual que é o centro do meu lar? O centro do seu lar são os seus antepassados. E antepassados não são todos aqueles que estão no plano espiritual. Como foi explicado pelo professor Jondi no livro Árvore Genealógica, antepassados são aqueles que antecederam a nossa estada aqui no plano material. Então, os nossos antepassados mais próximos são os nossos pais, né? Mesmo que eles não estão no plano espiritual, estão vivendo aqui fisicamente junto com você, podendo confraternizar de uma maneira bastante harmoniosa, então precisa reverenciar e agradecer profundamente ao papai e à mamãe, ao sogro e à sogra, que também são os seus antepassados, porque antecederam a sua vida aqui na face da terra. Na página 37 do livro Alegria de Orar pelos Antepassados, diz o seguinte: todo problema se soluciona, todo problema se resolve através da prática e do ato do amor. Então, um dos atos maiores de amor é justamente você dedicar oração de gratidão aos seus antepassados. Conta num dos relatos das publicações da Seichonoye que uma senhora veio pela primeira vez participar de uma reunião da Seichonoye. E ela ficou tão maravilhada com o ensinamento da Seichonoye que ela foi pedir uma orientação ao preletor, a forma correta de praticar os ensinamentos da Seichonoye. E no Japão é muito comum as pessoas terem o oratório dos antepassados na sua residência com as tabuletas memoriais vinculadas, né? E aí o orientador, o preletor, disse para ela que ela fosse todos os dias diante do oratório dos antepassados e dedicasse a leitura da Sutra Sagrada com profundo sentimento, alegria e gratidão aos seus entes queridos. E que ela não pensasse nas situações que estavam formatadas no mundo das formas, mas que ela pudesse expressar o profundo sentimento de alegria e gratidão aos seus antepassados, ao ponto de se emocionar de alegria e gratidão. E ela começou a praticar os ensinamentos conforme a orientação do preletor, e surpreendentemente, 6 meses que ela estava fazendo, seguindo a orientação do orientador, ela tinha um filho que era surdo e mudo de nascença. E, surpreendentemente, esse garoto começou a falar e começou a ouvir. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele comenta o que ocorreu nessa situação. E ele diz que não foram as palavras da Sutra Sagrada em si que fez a revolução no histórico kármico dessa família, mas sim o sentimento de alegria e gratidão com que aquela senhora colocou na sua oração, que fez essa transformação. Então, quando se fala sobre oração aos antepassados, fique bem claro, não é oração para a solução de problemas,
mas uma oportunidade de você manifestar o seu profundo e sincero amor através do sentimento de gratidão nas orações que você dedica em memória dos seus antepassados. E aqui, como o professor Camilo Tsumoto disse, o amor soluciona todos os tipos de problema. Então, quando nós dedicamos dessa forma, aí manifesta realmente toda essa perfeição. Aqui no final do livro A Árvore Genealógica, vem uma mensagem do professor Junji para pais e mestres. E ele diz assim: quando marido e mulher oram aos antepassados, naturalmente seus filhos passam a respeitá-los como pais e a venerar os antepassados, a venerar os seus ancestrais e a agradecer principalmente a pátria. Então, olha que coisa maravilhosa. Através do ato de gratidão aos antepassados, nós vamos despertando também a importância de agradecer a pátria. Por que agradecer a pátria? Porque é o local onde você escolheu para nascer. É o local onde você foi criado. É o local onde você hoje está criando a sua família. Você está educando os seus filhos. É o local de onde você obtém o sustento que você leva para a sua casa. Então precisa realmente ter profundo sentimento de alegria e gratidão. Quando nós falamos ter sentimento de gratidão à pátria, não significa que muitas vezes a gente verifica que estão acontecendo fatos que não é do nosso agrado, mas nós estamos falando sobre agradecer a essência da pátria, que é espiritual. Então, agradecendo a essência que é espiritual, se manifesta aquilo que é de maneira natural na vida da gente. Como Jesus Cristo disse quando passou pela terra e orientou a humanidade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos manifestar esse profundo sentimento de gratidão à nossa pátria. E aí o que acontece? Quando o sentimento de gratidão, partindo dos ramos e das folhas, chega ao tronco e do tronco vai às raízes, ele alcança a terra e o universo infinito, ou seja, a origem da vida. A partir da origem da grandiosa vida, as infinitas bênçãos, por sua vez, começam a fluir, passando pelas raízes, das raízes ao tronco e do tronco aos galhos e às flores, e manifesta realmente resultados precisos na nossa vida. Este livro desperta nas crianças conceitos importantes a saber: a importância de agradecer aos pais e aos antepassados, e a continuidade e imortalidade da vida, a relação entre o mundo fenomênico e o mundo espiritual. Os pais são a base da nossa vida, os quais, por seu turno, estão ligados aos antepassados. Nossa vida jamais perece. Apenas passamos de uma outra dimensão para uma outra dimensão, mas continuamos a viver como vida de Deus. Toda criança é filha de Deus, perfeita e harmoniosa. E mais importante é ensinar-lhe que através dos pais e dos antepassados é que chegamos à grande vida do universo. Então, com esse simples gesto de manifestar alegria e gratidão aos nossos antepassados, é que nós conseguimos ter uma boa formação dos nossos descendentes. Então, eu quero agradecer imensamente esta oportunidade de adentrar ao seu lar nesse exato momento e levar uma mensagem vibrante do pensamento iluminador da Seicho-no-E. Quero agradecer imensamente e desejar que os senhores e os seus familiares tenham um destino repleto de paz, de harmonia e de prosperidade. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Oração para eleger bons candidatos. Ó Deus, purificai o pensamento do povo para que esta nação seja governada por pessoas que realizem a vossa vontade. Ó Deus, orientai todo o povo, de modo a colaborar unido para a prosperidade deste país. Ó Deus, fazei com que sejam eleitas pessoas que vos compreendam realmente e que sejam porta-vozes da vossa vontade na gerência das coisas públicas. Em seguida, mentalizar repetidas vezes o seguinte, visualizando um mundo repleto de luz. A luz do amor de Deus ilumina todo este país, e nele reina a paz. A luz do amor de Deus
ilumina todo este país e nele reina a paz.